Qual é o seu nome e sua idade? Meu nome é Rose, tenho 46 anos. Segunda pergunta. Como era a sua infância? A minha infância não foi muito boa. Eu tinha 5 irmãos e só meu pai trabalhava. Com quantos anos você começou a trabalhar e qual era seu trabalho? Eu tive que começar a trabalhar com 11 anos e eu trabalhava como babá. O dinheiro era para mim mesmo, não era para ajudar em casa, mas era para me ajudar a comprar as coisinhas que eu precisava, pois eu já estava virando uma mocinha e minha mãe queria que eu tivesse as minhas coisas. Como era seu trabalho? Meu trabalho era cuidar de 2 meninas, uma de 4 meses, a outra tinha uns 3 aninhos para 4 anos. Eu ficava por conta delas, enquanto a mãe dela cuidava da casa, da comida, eu ficava brincando, tomando conta delas para a mãe delas. Por que precisou trabalhar tão cedo? Porque só meu pai trabalhava em casa e a gente precisava de ter outras coisinhas, que o salário do meu pai era para comprar as coisas para dentro de casa, pagar as contas, pagar aluguel. Então, houve a oportunidade de eu trabalhar como babá e minha mãe deixou e concordou. Mas foi pouco tempo, acho que uns 4 meses só. Gostava do trabalho? Sim, como eu era ainda uma menininha, eu gostava de ficar com as minhas menininhas, eu ficava brincando com elas, eu gostava. Já tinha algum sonho que o trabalho não deixou realizar? Eu queria estar em casa estudando, porque no meu tempo de estudos, a gente precisava estudar mais para passar de ano, senão a gente não passava. Era mais difícil, na minha época, passar de ano. Mas eu queria também estar estudando, brincando com meus irmãos e ajudando a minha mãe. Era as coisas que eu gostaria de fazer. Mas como eu tive que trabalhar, um pouco dessas coisas eu deixei de fazer. Acha certo criança trabalhar? Por quê? Olha, eu não acho certo criança trabalhar. Eu acho que criança é criança. Há tempo para tudo. Criança não deve trabalhar. Criança deve estudar, deve brincar, deve se divertir, deve curtir a vida dentro de casa com os pais, passear na casa dos tios, na casa dos avós, curtir. Agora, por que que eu acho que ela não deve trabalhar? Porque o trabalho é quando a gente fica adulto, quando a gente tem responsabilidades, a gente tem que pagar conta, a gente tem que cuidar de família. Esse é um dever de um adulto, não um dever de uma criança. Por isso eu acho que criança tem que brincar. Criança tem que ser feliz. E ela tendo a oportunidade de estudar, ela vai ser uma criança bem instruída, bem formada e vai ter um belo futuro pela frente. E sem contar que vai ter um futuro maravilhoso e vai poder também ajudar as próximas pessoas no futuro. É isso que eu penso. Obrigada, tia, pela entrevista. Por nada, Júlia. Quando precisar, é só me chamar. Primeira pergunta. Qual que é o seu nome? Claudemir Teixeira da Silva, E a sua idade? 38 anos. Como era a sua infância? Bem, a minha infância foi muito dura, né? Que a gente trabalhava, as minhas irmãs ajudavam em casa, né? O meu pai saiu cedo de casa, então acabou que as responsabilidades aumentaram. Trabalhava onde? Eu comecei a trabalhar vendendo chup-chup na rua. Como era o seu trabalho? Eu ia nas escolas, né? Pegava uma caixinha de isopor, a minha tia enchia ela de chup-chup e eu ia vender na rua. Por que precisou trabalhar tão cedo? Bem, como era só minha mãe que trabalhava, aí a gente precisava de uma renda a mais para a gente comer, né? E assim eu tive que começar a trabalhar, para ajudar a família. Com quantos anos você começou a trabalhar? Com 9 ou 10 anos, mais ou menos. O senhor tinha algum sonho que o trabalho não deixou realizar? Bem, antes eu achava que sim, né? Que eu tinha muitos planos, mas hoje eu vejo que não tem muito problema isso, que eu acho que a gente tem que dar valor às outras coisas. Agora, o senhor acha certo criança trabalhar? Não, eu não acho certo criança trabalhar. Por quê?
porque a criança tem o direito de brincar, né, de se divertir, e se a criança trabalhar, ela vai perder isso. Então, eu acredito que a criança ela tem que brincar, estudar, trabalhar, deixa para mais tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Qual é seu nome? Helena, E sua idade? 47 anos. Como foi sua infância? Minha infância foi legal. A senhora trabalhou aonde? Trabalhei numa loja. Como era seu trabalho? Eu trabalhava com vendas. Era legal o meu trabalho e ao mesmo tempo cansativo, porque eu tinha que trabalhar e estudar. Por que precisou trabalhar tão cedo? Para ajudar minha mãe. Eu e meus irmãos ficamos sem pai muito cedo e tivemos que trabalhar para estar ajudando a minha mãe. Você gostava de trabalhar? Sim, gostava. A senhora tinha algum sonho que o trabalho não deixou realizar? Sim, meu sonho era fazer medicina, mas tive que parar de estudar para trabalhar e ficou somente em sonho. A senhora acha certo uma criança trabalhar? Não. Por quê? A criança tem que ter o tempo dela, né? Tempo para estudar, tempo para brincar. Em que idade começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com 11 anos. Como era a sua infância? A senhora trabalhava ou brincava? Minha infância eu dividia entre trabalhar, brincar e estudar. Onde? Trabalhava numa casa cuidando de criança, trabalhava de babá. Por quê? Porque eu precisava de trabalhar porque os meus pais tinham necessidades financeiras. Você gostava do seu trabalho? Gostava, meu trabalho era legal, eu tomava conta de uma criança de 6 meses. A senhora tinha algum sonho que não pôde se realizar enquanto a senhora trabalhava? Tinha o sonho de poder ficar só brincando, fazendo coisas boas, passear. E aí, às vezes, quando a gente tinha que trabalhar, eu era privada dessas coisas. A senhora acha certo criança trabalhar? Acho que criança tem que estudar e não ter obrigações financeiras de trabalhar, mas acho certo que criança tenha tarefas em casa para desde cedo já ter responsabilidades e criar o hábito de ser trabalhadora.